Iniciar então nossa oração, inclinando a nossa cabeça, invocando o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos nesse momento, para que o Senhor venha ocupar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, para que nós possamos receber a tua luz, a tua orientação, o teu entendimento, a tua inteligência, para que nós possamos receber, ó Espírito Santo de Deus, as luzes para o caminho de acordo com a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, enche-nos com a tua sabedoria, com a tua luz, faz-nos, Senhor, termos a certeza do caminho correto, do caminho certo, faz-nos, Senhor, ter a certeza de que o caminho que estamos trilhando é da vontade de Deus, e nos mostra com a sua luz, a lâmpada dos nossos pés, a luz dos nossos caminhos, e nos guia, Senhor, Espírito Santo de Deus, com seus próprios olhos. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, vem nos nortear, vem nos guiar, vem nos fazer prosseguir na vontade de Deus. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em teu nome. E tu prometeste que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio delas. Vem cumprir a tua promessa. Vamos sentir a presença de Jesus agora aqui, quando nós declaramos que estamos reunidos em nome dele. Vamos sentir a presença dele ao nosso lado, a presença dele junto conosco. E aproveitemos este momento para nós confessarmos a ele as nossas transgressões, as nossas faltas, os nossos erros e os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te confessamos todos os nossos erros, todas as nossas faltas, todas as nossas transgressões, feitas por pensamento, palavras e obras, ações e omissões. Nós te pedimos perdão, Senhor, neste momento, por tudo aquilo que fizemos de errado em nossa vida. E nós te pedimos, Senhor, reforça a nossa vida, para que a gente não peque mais. Os que creem, digam amém. Assim seja. Vamos agora declarar a nossa sujeição ao Senhor Jesus. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que tu és o nosso único Senhor, o nosso único Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e nós te recebemos em nossa vida como nosso Senhor e Redentor. Entregamos a nossa vida e te pedimos, ó Senhor Jesus, confessa-nos diante do Pai, como nós te confessamos aqui agora, diante do nosso povo. Digo amém, assim seja. Vamos trazer uma meditação hoje, uma meditação que nós vamos resumir no seguinte texto. O nosso crescimento material e a nossa maturidade espiritual, ela depende basicamente de 2 ingredientes. Primeiro, da nossa união, da nossa comunhão com Deus. E segundo, com a nossa obediência às determinações, às leis, aos mandamentos e às orientações de Deus. Então, prestemos bem atenção. Nós só teremos crescimento material e nós só teremos maturidade espiritual quando nós obedecermos a essas 2 normas de Deus. Ou seja, a comunhão plena com Deus, segundo, a obediência completa à lei de Deus. Sem o que nós não teremos nunca o crescimento material que nós queremos, nem nunca a maturidade espiritual que nós queremos. Então, o nosso crescimento material e a nossa maturidade espiritual, ela depende exclusivamente da nossa comunhão com Deus, da nossa ligação com Deus e, segundo, da nossa obediência às leis de Deus. E eu vou trazer aqui um exemplo que está na Sagrada Escritura, porque a história da Sagrada Escritura, ela nos serve de exemplo daquelas coisas que ela nos ensina. Todos conhecem a vida de José, que era filho de Jacó. José foi perseguido pelos irmãos, José foi lançado numa cisterna, José foi vendido pelos irmãos a mercadores, José se tornou escravo de Potifar,
José foi preso porque a mulher de Potifar acusou falsamente. E lá na prisão, Deus redimiu José e fez com que José fosse interpretar um sonho de Faraó, que todo mundo conhece, que é o sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. E Faraó, rei do Egito, deu a José um lugar de proeminência no reino, a ponto de José se tornar o vice-rei do Egito. Isso nos mostra como é que Deus age na vida daqueles que o amam, daqueles que o obedecem e daqueles que têm intensa comunhão com ele. Porque ele tira José de uma cisterna, condenado por seus irmãos, e o eleva a vice-rei do Egito. O Egito naquela época era o maior país do mundo. Então José se tornou o segundo homem do mundo. Olha como é que Deus age diante daqueles que obedecem às suas normas, que obedecem às suas leis, daqueles que seguem a sua orientação e daqueles que têm intensa comunhão com eles. Mas José acabou recebendo os seus irmãos no Egito e a seu pai no Egito. E esta família de José, a família de Jacó, cresceu tanto no Egito, tanto, que os egípcios ficaram temerosos. A chegar do momento em que eles contrabalançaram-se com os egípcios. E foi quando os egípcios escravizaram o povo de Israel, escravizaram a descendência de Jacó. Deus então, mais uma vez, na sua fidelidade, Deus é fiel para aqueles que, primeiro, têm comunhão intensa com eles. Segundo, obedece à lei dele, obedece à determinação dele. Deus então tira aquele povo do Egito. Nós já conhecemos, já falamos disso. Tira aquele povo do Egito e leva aquele povo durante 40 anos pelo deserto até chegar na frente da terra prometida, que foi em Jericó. Ali eles estavam preparados para entrar na terra prometida, onde eles iriam dividir a terra prometida, que é a terra de Israel. Mas quando eles chegaram na frente de Jericó, três tribos, ou seja, 2,5 tribos, olharam aquela terra antes de atravessar o Jordão, que era uma terra propícia para gado, que foi justamente a tribo de Ruben, que era o primeiro filho de Jacó, a tribo de Gade, que era outro filho de Jacó, e a tribo de Manassés, que era um filho de José. Interessante a gente observar uma coisa, que José teve 2 filhos no Egito. Ao primeiro filho, ele chamou Manassés. E a palavra Manassés significa esquecimento. Ou seja, quando nasceu este primeiro filho de José, que já era vice-rei do Egito, ele disse: meu filho vai se chamar esquecimento, porque eu quero esquecer tudo aquilo que ficou para trás de dor, de sofrimento, de angústia, de decepção, de atribulação que eu tive. Então meu filho vai se chamar esquecimento. Eu vou esquecer tudo para trás. Quando nasceu o segundo filho, ele colocou o nome de Efraim. E Efraim significa prosperidade. Então ele disse: eu vou esquecer o primeiro filho, tudo que passou para trás, e com o nascimento do segundo filho, eu vou desejar a prosperidade em minha vida. Isso é para lembrar de todos nós que nós devemos ter na nossa vida essa intenção, essa atitude, primeiro, de esquecermos tudo aquilo que ficou de errado na nossa vida, que ficou de dor, de aflição, de angústia para trás, e temos de crer no Efraim da nossa vida, ou seja, na prosperidade da nossa vida que Deus tem para cada um de nós. É importante que a gente marque isso. José é um exemplo, Manassés é o esquecimento de tudo que ficou para trás, e Efraim é a prosperidade de tudo aquilo que Deus está reservando para mim. Assim nós devemos ter o Manassés da nossa vida, esquecer tudo para trás, e termos o Efraim da nossa vida, a prosperidade que está reservada a cada um de nós. Cada um de nós temos reservado no propósito de Deus a prosperidade. Mas quando chegou ali em frente a Jericó,
tribo de Gade, a tribo de Ruben, e a metade da tribo de Manassés, diante de Moisés, eles disseram o seguinte, está escrito em Rubens, em Números, aliás, no capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Então vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Se achamos mercê nos teus olhos, dê-nos esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça atravessar o Jordão. Quero lembrar aqui uma coisa muito importante. Vejam bem, eles chegam na terra em frente a Jericó, depois de 40 anos de andar no deserto. E olha o que está escrito aqui: e eles tinham muitíssimo gado. Deus, ele é tão bom para as pessoas que creem nele, para as pessoas que vivem em comunhão com ele, que ainda que seja no deserto, ele providencia a prosperidade, o crescimento material das pessoas que têm união com ele, que têm intensa união com ele, e das pessoas que obedecem às suas leis e às suas normas. Porque como é que se explica que 3 tribos tivessem muitíssimo gado? Se eles tinham muitíssimo gado, as demais tribos também o tinham, e tinham outras riquezas maiores ainda. Aí o que disse Moisés? Vejam bem o que disse Moisés a essa turma. Diz assim: se isto fizerdes, ou seja, se vocês passarem o Jordão, até que todos tenham recebido a terra, e vocês voltem depois para cá, então está feito, vocês podem ficar com essa terra. E os filhos de Rubens, de Gade e a meia tribo de Manassés prometeram a Moisés: olha, nós deixaremos aqui as nossas mulheres e os nossos filhos e o nosso gado, e armados nós vamos atravessar o Jordão junto com o resto de Israel, até que o resto de Israel esteja fixado na terra prometida. Vejo aqui um exemplo de amizade, um exemplo de fraternidade, um exemplo de amor ao próximo. Nós já temos a terra aqui, o nosso gado está aqui, as nossas mulheres estão aqui, as nossas crianças estão aqui, mas nós vamos deixar as mulheres, as crianças e o nosso gado aqui, e vamos armados atravessar o Jordão junto com os nossos irmãos, para guerrearmos com eles, para pelejarmos com eles, até que eles estejam fixados na sua terra. E quando assim estiverem, nós voltaremos a tomar posse da nossa terra. E Moisés abençoou eles, e disse Moisés: assim está feito. Vocês terão de atravessar o Jordão junto com o povo, até que eles vençam os povos e se fixem lá. O que nós vamos encontrar depois? Nós vamos encontrar depois que o povo de Israel vence 31 reis. Eles vencem 31 reis, derrotam 31 reis e tomam posse da terra prometida. E quando tomam posse da terra prometida, olha o que diz aqui Josué no seu livro, no capítulo 21, no versículo 43. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor os derrotou e os entregou nas suas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Esta é uma expressão, esse trecho da Bíblia aqui, é uma expressão que nós temos de colocar na nossa vida. Nós temos promessas para nós. E aqui na Bíblia tem 8.501 promessas feitas por Deus para nós. Aí a pessoa não quer ler a Bíblia. Então ela perde de saber quais são essas 8.501 promessas que Deus tem para cada um de nós. Elas perdem de conhecer isso. Então quando eu digo que a pessoa que refreia, que não quer saber da Bíblia, que não quer saber de Deus, ela tem falta de inteligência, é burra. Tem falta de inteligência. Porque, pelo menos, eu vejo tanta gente comprar
bilhete de loteria, bilhete de loteria da Caixa Econômica Federal. E o que é aquele bilhetinho? É uma promessa de que se você for sorteado, você vai receber alguma coisa. E tantas, milhões e milhões de pessoas compram essas promessas. Agora, a promessa da Bíblia, ninguém quer comprar, ninguém quer ler, ninguém quer acreditar nela. E aqui está escrito que todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel, eles a cumpriu. Todas elas, nenhuma delas deixou de ser cumprida. Isto vale para a nossa vida, porque Deus é fiel. Aquilo que Ele faz para um, Ele tem de fazer para outro. Aquilo que Ele faz para um filho, Ele tem de fazer para outro filho também. Então Deus é fiel, e Ele tem promessa para mim e para cada um de nós que estamos aqui, e para cada um de nós que estão nos ouvindo nesse momento. Deus tem uma promessa, e essa promessa nós temos de conhecer, e conhecendo esta promessa, nós temos de pedir o cumprimento delas na nossa vida. Aqui está a promessa que Deus fez para cada um de nós. Tem 8.501 aqui. Então, se você tem um mínimo de inteligência, pelo menos tente conhecer quais são as promessas que Deus tem para cada um de nós. E tome posse dessa promessa, porque se Ele cumpriu para o povo de Israel, Ele vai cumprir para mim e vai cumprir para todos nós. Basta que nós creiamos nisso, basta que nós entendamos isso. Aí quando estava tudo em ordem, tudo cumprido, o Josué abençoa e manda para casa a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. E ele manda de volta para casa. E olha, preste bem atenção como é que Deus trata com as pessoas que têm íntima relação com Ele, que têm intensa comunhão com Ele, e aquelas pessoas que obedecem às suas leis, às suas normas e os seus mandamentos. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquele do Jordão para o ocidente, e Josué, ao despedi-lo para as suas tendas, os abençoou. Agora veja bem, e lhes disse: vocês estão voltando às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com os vossos irmãos os despojos de os vossos inimigos. Preste bem atenção. Lembre-se que o que estava escrito no começo, que eles chegaram e disseram para Moisés: essa terra é uma terra boa para gado, e nós temos muitíssimo gado. Então eles tinham muitíssimo gado, já quando estavam na frente de Jericó. Aí eles entram na terra prometida, junto com o povo de Israel. E lá eles lutam, lá eles brigam, lá eles lutam até colocar o restante dos irmãos de Israel dentro de Israel. E aí quando eles vão embora, olha o que está escrito aqui na Bíblia: voltam às suas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com bronze, com ferro, com muitíssima roupa. Eles, além do que eles tinham, ainda ganharam muito mais. Gente, a riqueza, o crescimento material, como eu disse, ele depende de duas coisas. A primeira é uma intensa relação com Deus. E a segunda é uma obediência estrita às suas normas, aos seus mandamentos, às suas orientações e aquilo que Ele nos manda fazer. Então vejam bem, o povo Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés voltam para as suas tendas, riquíssimos, riquíssimos em gado, em ouro, em prata, em bronze, em ferro e muitíssima roupa. Vejam como é que Deus premia aqueles que lhe obedecem. E eles voltam para as suas terras. Agora, veja o que Josué nos ensina no seu capítulo 23. Qual é a receita que ele nos dá? Depois que ele colocou os filhos de Israel, que saíram do deserto todos ricos, e aí entraram nas suas terras com maiores riquezas ainda. Olha o que ele diz aqui no último capítulo do livro de Josué. Ele diz assim: mas
mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis. Então ele manda a gente ter intensa, mas intensa relação com Deus, intenso relacionamento com Deus. Nós temos que nos apegar a Deus, porque quando nós nos apegamos a Ele, Ele se responsabiliza por nós. Aqueles que estão passando problemas, dificuldades, é porque não são apegados a Deus, e Deus não está olhando para eles porque eles não estão apegados a Deus. Nós temos que nos apegar a Deus. Olha o que diz Josué: ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações. Ora, se nós quisermos afastar de nós os grandes inimigos, aqueles que se levantam contra nós, e não tem ninguém aqui que possa lhe dizer: eu não tenho nenhum inimigo, eu não tenho ninguém contra mim, eu não tenho nada se levantando contra mim. Todos nós temos alguém, alguma coisa, algum negócio se levantando contra nós. E a presença de Deus na nossa vida, o intenso relacionamento com Ele e a obediência às suas normas é que vai destruir essas pessoas que estão contra nós. E diz aqui: e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Olha o que ele diz aqui, olha a promessa de Deus para nós. Olha a promessa de Deus para nós. Um só homem dentre vós, um só homem dentre vós, perseguirá a 1000. Um só homem entre vós perseguirá a 1000. Porque é o Senhor vosso Deus quem peleja por vós. Olha a promessa que está escrita aqui: empenhai-vos, pois, em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Então a promessa é essa: quando eu me entrego a Deus, quando eu me coloco diante de Deus, quando eu tenho um intenso relacionamento com Ele, Ele faz com que eu vença 1000, com que eu vença 1000, e mais, Ele faz com que eu tenha a vitória. Agora, aí temos aqui a oração de Moisés, que ele diz assim: como poderia um só homem perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Moisés pergunta no seu cântico final, Deuteronômio capítulo 32, mas como é que pode um homem só afugentar 1000 e 2 homens afugentar 10.000? Como é que pode isso? A resposta está aqui: a rocha do Senhor lhos entregará. É a rocha, e esse nome aqui, rocha, está escrito com letra maiúscula. Então essa rocha não é uma pedra, uma pedrona, não, é a rocha com letra maiúscula. Nós vamos saber já quem é, porque a rocha deles não é a nossa rocha. A rocha dos nossos adversários é a rocha com letra minúscula, é rochinha, é pedrinha, é pedrisco. E a rocha nossa é rocha com letra maiúscula. E diz assim: os próprios inimigos o atestam. Então quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? Está escrito aqui, voltando um pouquinho, em Deuteronômio, no capítulo 3, no versículo 22, ele diz assim: não temais, não tenha medo. O problema nosso é o medo, o problema nosso é a paura, o problema nosso é o temor, o problema nosso é esse medo tremendo que nós temos. Mas não temais, diz o Senhor, porque o Senhor vosso Deus, a vossa rocha, é quem peleja por vós. Toda vez que nós quisermos vencer, gente, nós temos de buscar a nossa rocha. Eu aprendi isto de um tempo a esta data, e tenho visto que, se não fosse a rocha, eu já estava destruído há muito tempo. Porque os inimigos são tantos, as pedras se levantam de tal forma, que se não fosse a rocha, eu já estaria destruído. Embora atravessando um deserto, a rocha ainda está comigo. E esta rocha vai me fazer mais que vencedor. Porque esta rocha, com letra maiúscula, se chama Jesus. E é Ele e mais ninguém que vai nos dar essa intensa ligação com Deus. Vejam bem, como eu disse desde o início,
o nosso crescimento material e a nossa maturidade espiritual, ela depende de duas coisas. A primeira é a nossa intensa relação com Deus, a nossa intensa união com Deus. E segundo, a nossa obediência estrita às determinações de Deus, aos mandamentos de Deus e à sua orientação. Ora, mas quem é que nos liga? Quem é que nos gruda com Deus? Quem é que nos dá essa intensa relação com Deus? É a rocha. E quem é a rocha? É Jesus. E Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só Jesus é que nos leva a essa intensa ligação com Deus. Só Ele, Jesus, é que nos leva à nossa intensa relação com Deus. Eu sei que nós aprendemos na nossa vida que uma porção de pedrinhas, uma porção de rochinhas nos levam a uma relação com Deus. Isto é um erro tão grande, que a nossa nação está aí. Pegue o noticiário, é seca no sul, é seca em Santa Catarina, uma terra dedicada a uma santa, está lá sem água para beber, o gado morrendo, completamente sem nenhuma bênção. Por quê? Porque não tem intensa relação com Deus através da rocha. Tentam ter relação com Deus através de Santa Catarina, Santa Genoveva, Santa Paulina, Santa não sei o quê, que nunca conseguirão levar-nos a uma intensa relação com Deus. A intensa relação com Deus só obtemos de uma forma, através da rocha que é Jesus. Segundo Ele mesmo disse: eu sou a rocha, e somente por meu intermédio vocês vão chegar a Deus. Se nós formos por através de Jesus, nós vamos chegar a essa intensa relação com Deus. E aí nós vamos obedecer às suas normas, vamos obedecer às suas leis, e a nossa vida vai ser uma vida de intenso crescimento material, porque Deus quer o nosso imenso crescimento material. Ele quer, Ele faz questão disso. Está escrito aqui na Escritura Sagrada: ainda verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu ainda vou ver aqui na terra dos viventes a minha redenção material. Deus não quer a pobreza, Deus não gosta da pobreza, Deus abomina a pobreza. A pobreza não é de Deus, a pobreza é do cão. E só aqueles que não se apegam a Deus é que continuam pobres. Aqueles que se apegam a Deus, Deus tem a riqueza para cada um de nós. É preciso que tenha uma enorme relação com Deus. E essa enorme, intensa relação com Deus só é feita através do Senhor Jesus e de mais ninguém. Eu quero ler agora, por último, o Salmo 31, que é um salmo belíssimo, para que a gente veja como é que nós temos de agir. Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Inclina os ouvidos e livra-me depressa, Senhor. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Vejam bem, o nome de Jesus, está escrito na Escritura Sagrada, é o nome que está acima de todo e qualquer nome. Todo e qualquer nome está abaixo do nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus é o nome máximo, é o nome maior que existe. E é no nome dele que nós vamos vencer. Toda vez que nós tivermos um problema, nós invoquemos o nome do Senhor Jesus e chamemos o testemunho do seu nome. Senhor Jesus, eu quero vencer no Teu nome. É pelo Teu nome que eu serei vencedor. É pelo Teu nome que eu sou mais que vencedor. É pelo Teu nome que eu vou conseguir vencer esse problema. É pelo Teu nome que eu vou conseguir vencer esse vizinho miserável que está ao meu redor. É pelo Teu nome que eu vou vencer o relacionamento na minha casa. É pelo Teu nome que eu vou tirar o meu filho desta miséria, dessa desgraça da droga. É pelo Teu nome que eu vou vencer todas as dificuldades da minha vida. É no nome de Jesus.
Vamos invocá-lo a todo instante, a todo momento. Vamos colocar o nome de Jesus na nossa frente. Vamos colocar o nome de Jesus no nosso andar, na nossa carruagem, e nós vamos vencer todas as dificuldades da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, porque tu me remiste, Senhor, porque tu és o Deus da verdade. Esse é o Salmo 31. É no nome de Jesus, é pelo nome de Jesus, é através do nome de Jesus, é através da rocha que é Jesus, que nós vamos fazer 1000 fugirem de nós, e nós de 2 vamos vencer 10.000 para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Os que creem, digo amém. Amém. Alguma dúvida, algum problema? Não? Então vamos fazer os nossos pedidos no dia de hoje. Coloquemos nossas mãos como mãos de pedinte, não é isto? E vamos colocar nas mãos de Jesus todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. Vamos colocar na mão dele os nossos horizontes, as nossas dificuldades. Vamos colocar na mão dele e vamos pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus, que ele atenda os nossos pedidos. Neste momento, eu quero que todos creiam neste nome, creiam no nome do Senhor Jesus, e agora coloquem na presença do Pai o seu pedido, o seu desejo, a sua necessidade, o seu problema, e diga ao Pai: Pai, em nome do Senhor Jesus é que eu lhe peço, é em nome do Senhor Jesus que é o que eu lhe peço. E a este nome ninguém resiste, nem o Pai, nem Deus resiste a este nome. Então é neste nome que nós fazemos agora os nossos pedidos, e é neste nome que nós vamos conseguir tudo aquilo que nós estamos pedindo. Diga assim: Senhor Jesus, nós declaramos que concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui, se forem para a honra e glória do Senhor Jesus, e se forem para o bem das pessoas que o pediram. E em nome de Jesus, nós entregamos ao Pai os nossos pedidos, com a certeza de que, no nome de Jesus, serão todos atendidos. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos nos ungir. Pegue lá o óleo da unção e vamos nos ungir para nós quebrarmos todos os jugos em nome de Jesus. Amém? Amém.